Oi? A modernidade não abandonou Deus porque é má. Pelo contrário, abandonou Deus porque se acha boa demais. A cultura da positividade que a gente vive eliminou a negatividade, o estranhamento, o outro. E na cultura cristã, o outro é exatamente o Deus que nós conhecemos, que não se vê, não se explica e não se controla. Quantas vezes você não abriu as suas redes sociais e deu de cara com frases motivacionais do tipo apenas boas vibrações, você consegue, nós conseguimos, basta acreditar, e todos esses jargões, coaches que estão travestidos de certa forma de um otimismo pessoal, mas no fundo eles estão revelando algo muito mais complexo do que a nossa sociedade está vivendo atualmente, do que apenas um incentivo para que você tenha um bom dia e consiga realizar os seus sonhos. Esse excesso de positividade que tenta trazer uma certa liberdade para nós, na verdade, pode ser o problema que produz esgotamento nos jovens, nos adultos, e tem trazido tanta ansiedade e depressão para a nossa geração. Eu quero falar hoje sobre a cultura da positividade, um diagnóstico que o sul-coreano Byung-Chul Han traz em seus livros, A Sociedade do Cansaço, A Expulsão do Outro, Cultura da Disciplina e afins, na qual nós deixamos de ser uma sociedade no século passado que dizia não para todas as coisas e que devia cumprir as suas obrigações, para uma sociedade que fala sim para qualquer pensamento, para qualquer opinião e se permite fazer tudo o que deseja. No livro A Sociedade do Cansaço, o Han vai falar que a nossa sociedade biológica, imunológica, expulsa tudo aquilo que pode, de alguma maneira, trazer um estranhamento para o corpo social, ou, de alguma maneira, não pode ser explicado, não pode ser domesticado ou controlado, nós devemos eliminar. Com isso, nós acabamos tratando os momentos de sofrimento, os momentos de dor, como momentos que não podem aparecer nas nossas vidas. Transtornos como ansiedade e pânico estão diretamente ligados ao fato de que o nosso corpo tem cada vez mais estranhado os momentos onde nós não sentimos confortáveis. Estamos em um momento onde o confronto, onde o debate ideológico, onde a opinião contrária ela não é mais algo relacionado à pluralidade de ideias, mas sim algo a ser combatido para que o sistema continue se mantendo, de certa forma, protegido dessas doenças. Segundo Han, o outro que a gente expulsa é tudo aquilo que a gente não consegue, de certa forma, reduzir a nós mesmos. Tudo o que eu não consigo me identificar, tudo que eu não consigo trazer para perto de mim, eu preciso eliminar. Porque aquilo que me confronta, aquilo que traz uma introspecção a respeito de quem eu sou, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, que não seja compatível com as ideias que eu já tenho completamente pré-estabelecidas dentro de mim, isso não pode ser aceito. A partir dessa cultura do positivismo, onde tudo é sim e eu posso fazer tudo o que eu quiser e nada vai impedir isso, o que de certa forma tenta impedir é o que eu não posso tolerar. O Han vai dizer explicitamente isso em Sociedade do Cansaço, que antigamente os trabalhadores eram obrigados a ficar mais de 12 horas nas fábricas, nas indústrias, porque senão eles não tinham com o que trabalhar, não podiam comer, não iam poder sustentar sua própria família. Então eles seguiam trabalhando por conta de uma questão de obrigação. Hoje, a nossa geração, a nossa sociedade, não aceita mais essa imposição de regras. O que antes era uma obrigação, hoje se tornou algo a ser consumido. Um produto que é vendido pelas grandes corporações, pelos grandes líderes, pelos empresários, é que você pode, você é o seu próprio patrão, você consegue, we can do it, todas essas frases que trazem esse otimismo. Quando, na verdade, isso, ao invés de trazer essa liberdade prometida, acaba trazendo um esgotamento para dentro de nós, quando nós não alcançamos aquilo que nos foi prometido, que alcançaríamos se seguíssemos as 3 etapas do sucesso. As 5 etapas para a fama. Os 10 passos para o dinheiro.
E se isso parece um problema apenas secular, apenas do mundo, eu sinto dizer que isso já entrou sistematicamente dentro das nossas igrejas, da nossa religião. A grande diferença do cristianismo para outras religiões é que a Bíblia, Jesus, em nenhum momento aceita o seu pecado, aceita os seus problemas pessoais como algo a ser consolado, como algo a ser simplesmente acariciado e tudo bem. Não. O Evangelho, ele serve para confrontar diretamente as suas próprias convicções e aquilo que outrora você achava certo. A Bíblia, a Igreja, Jesus, não serve para corresponder às expectativas que eu tenho de acordo com a minha visão de mundo e colocar Jesus dentro de uma caixinha. Muito pelo contrário. Por exemplo, quando eu me converti, eu precisei desfazer todas as ideias e concepções que eu tinha do mundo para entender o que a Bíblia diz a respeito do mundo e entender que essas coisas que Jesus está me dizendo são coisas que eu preciso mudar dentro de mim. Porque talvez o grande problema é que nós não queremos mudar, nós não queremos ser confrontados. Nós estamos diante de uma situação onde o confronto, e eu não digo confronto de certa forma, um confronto agressivo, mas até um confronto amoroso, que é o que Jesus faz, não pode ser aceito. É um crime contrariar opiniões e posições a respeito do mundo, porque as pessoas, de certa forma, já definiram muito bem quais são os seus ídolos e quais são os seus messias no mundo secular. A grande questão é que o Messias secular, a salvação para os não cristãos, ela é controlável, ela é definida, ela é mensurável. A nossa não. O nosso Deus nós não vemos, às vezes não sentimos, mas nós estamos cultuando Ele. E é isso que causa o estranhamento de quem está dentro da igreja para quem está fora da igreja. Nós não conseguimos explicar Deus. E Ele não deve ser explicado em uma sociedade onde tudo deve ser explicado. E isso não é novo. Comte, o pai da sociologia, disse que a sociedade precisava sair do estágio da religião, a qual ele considerava infantil, para uma sociedade metafísica e, consequentemente, virar uma sociedade positivista, uma sociedade que cultua o indivíduo no centro de tudo, que é o que nós estamos vivendo agora. O culto ao indivíduo, o culto à personalidade, o culto a seja você mesmo, o culto a siga suas vontades, é o que Comte previu, que ele considerava ideal. O que talvez ele não levava em consideração é que tudo isso geraria maior número de índices de suicídio, de depressão, de ansiedade em todos os jovens. Porque afinal, o que é ser eu? O que é ser individual? O que é personalidade? Curiosamente, o mundo que promete ter todas as respostas para essas coisas, ele deixa de forma vaga essas questões para que você tente descobrir dentro de você mesmo uma resposta que você nunca vai encontrar em você mesmo. E a Bíblia vem para isso, para nos mostrar quem somos e o que devemos fazer. E como eu comentei anteriormente, a grande questão é quando isso entra dentro da igreja. E nós temos falsos evangelhos sendo pregados por aí, onde a sua felicidade é o que mais importa, onde o seu bem-estar é o que mais importa, onde Deus é um Deus que está pronto para te dar tudo o que você quiser, se você estiver disposto a obedecer alguns rituais. Essa lógica funciona tanto dentro de algumas igrejas, quanto no mundo. Siga tantos passos para conseguir fazer aquilo. Suba tantos degraus para alcançar aquilo que você tanto deseja. E tanto no mundo secular quanto dentro da igreja, existe o sentimento de frustração quando você segue todas essas etapas e você não alcança o resultado prometido. Existem muitas pessoas fazendo coisas que Deus não pediu para fazer, para tentar alcançar coisas que Deus nunca prometeu que daria. Essa é a diferença da religião, do cristianismo, para a religião secular. O nosso Deus nos prometeu algo, que essa terra não era o nosso lugar. E que a nova criação de Deus é o foco que os nossos olhos deveriam estar olhando. Enquanto o mundo julga os cristãos por crerem em algo que nós não vemos, mas acreditamos, porque fomos alcançados pela graça de Deus, eles seguem a religião do eu.
também seguindo os mesmos passos, os mesmos cultos, acreditando que a felicidade é um estágio a ser alcançado quando você se libertar de todas as opressões que estão te impedindo de ser você mesmo. O cristianismo te dá essa liberdade. É no cristianismo onde você entende que você não precisa seguir ritos e você não precisa estar performando a todo momento para que Deus te ame. Se Deus já te alcançou, já te selou com o Espírito Santo, haja como um filho que tem o Espírito Santo dentro de você. Não fique desesperado querendo alcançar um sucesso terreno que está bem longe de ser parecido com o sucesso divino. Lutero já lutou contra isso durante a Reforma Protestante, quando ele confrontou a teologia da glória. E naquela época, os católicos, os padres, os papas, eles colocavam para a sociedade que Deus estava nas grandes riquezas. Deus estava na belíssima arquitetura. E entenda, a beleza e a estética fazem parte da glória de Deus. E é importante que nós tenhamos isso. Mas Deus não está nessa glória mundana, nessa glória de riquezas. A glória de Jesus, a teologia verdadeira, é a cruz. Deus escolheu se revelar não como um grande empresário bilionário, não. Como um servo carpinteiro que foi pregado numa cruz. E qual é a beleza que a gente vê nessa cruz? A riqueza verdadeira de Deus é quando um pecador se arrepende, quando a graça de Deus alcança aquele que precisa ser alcançado e ele é convencido de que dentro dele não há nada de bom. Essa é a cruz. Um Deus crucificado. Deus está presente no sofrimento. Deus está junto de você quando você está chorando. É onde Deus escolheu se revelar. Quando o mundo às vezes pergunta onde está Deus diante das atrocidades que o ser humano comete no nosso planeta, no nosso mundo, a resposta é: Deus está sofrendo junto com os que estão sofrendo. A resposta de Jürgen Moltmann, quando Hitler fez todas as atrocidades no nazismo na Segunda Guerra Mundial, foi: Deus está dentro da câmara de gás com os judeus, sofrendo junto com eles. É onde Deus escolheu se manifestar, na cruz, no sofrimento, na dor. E eu não tô dizendo que é legal sentir dor, que é legal sofrer, longe disso. Claro que não, ninguém gosta de sofrer. Mas existe uma beleza que os nossos olhos não enxergam dentro de tudo isso. Os salmos de lamento estão na Bíblia por um motivo. Porque faz parte. É normal. Não é estranho sofrer. Se você está passando por um momento de dificuldade, Deus não te abandonou por causa disso. Você não está passando por este momento porque Deus te abandonou. Você não está passando por este momento de dor, este momento de dificuldade, porque Deus não se agradou de algo que você fez. Não. Muito pelo contrário, é neste momento que Deus se revela com maior beleza para nós. No momento da dor, as nossas doenças, os problemas a qual nós passaremos pro resto das nossas vidas, são para testemunhar a glória de Deus. O Byung-Chul Han, ele vai trazer uma solução, talvez, para esses momentos onde você acha que você não está sendo bom o suficiente para alcançar aquilo que alguém que não é Deus te prometeu dentro da sociedade. O tédio, a contemplação, o silêncio. É importante ficar em silêncio. É importante meditar na palavra de Deus. É importante ficar um tempo sem fazer nada. E não fazer nada não significa ficar no celular. É não fazer nada. Vamos parar de fingir que as coisas estão bem quando elas não estão. Vamos ser sinceros a Deus quanto aos nossos sentimentos. Não tente sufocar esse seu pecado, essa sua ganância, seja o que for, antes de apresentar para Deus.
é Deus que vai transformar isso dentro de nós, é o Espírito Santo, não nós. Por isso é importante que nós apresentemos isso a Ele. Que nós possamos apreciar os momentos bons e os momentos maus. E que nós possamos dar glória a Deus em todos esses momentos. Meu nome é Guilherme Dobristop, aqui do canal de Segunda Casa. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no meu canal, clicar no joinha, porque assim o YouTube vai entender que você gosta de vídeos de teologia, filosofia, sociologia e te recomendar mais vídeos como esse. Se você gostou também, eu peço para que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ser edificado com essa mensagem que eu passei. Deus abençoe vocês e até mais.